7h21, retornamos ao nosso podcast, toda quarta-feira, das 6 às 9 da manhã, excepcionalmente hoje, das 6 às 8, porque nós temos um evento importante na Superintendência Regional do Trabalho, e já estamos aqui com meu amigo, meu companheiro, não é meu amante não, mas é um amigo, companheiro, que eu amo de coração, né? Aquele, acabei de falar com ele aqui, é um homem que é chão de fábrica, aquele homem que não é de gabinete de ar-condicionado, só anda ele andando na rua, viajando, falando com os presidentes do sindicato, que isso é o que uma central sindical tem que fazer, colar com os presidentes do sindicato, é ao qual ele deve atenção, deve respeito, porque é aqueles que são associados à central. Essa é uma central de verdade. Né? A Força Sindical eu conheço. Meu abraço a Iraí Sulgado, presidente do Sintepave, pré-candidato a vereador em Salvador, Bebeto Galvão, meu amigo Bebeto, né? Que quando eu falo de Bebeto, eu me lembro da nossa presidência na Igular, eterna presidente, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, né? E com grandes chances de ganhar pelo trabalho que ele vem realizando antes. Não, ninguém cai do céu. Ninguém cai do céu. A gente constrói para colher mais tarde. Bom dia, Emerson, presidente da Força Sindical Bahia. Bom dia, Mário Kleber. Quero estar então, bom dia aqui a Dayana, a todos que estão aqui na M2M News. Ajudando aqui na M2M News. Difícil mesmo. Esse 2 aí ficou para atrapalhar, bem que você estava dizendo que é um negócio complicado para falar. M2M News. M2M News. Mas eu quero também saudar a todos que nos escutam, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E é um prazer estar aqui em um podcast onde é de trabalhador para trabalhador. Exatamente. Nós estamos ao vivo pelo Instagram do sindicato, nós somos o sindicato que mais tem seguidores na Bahia, já foi identificado. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo aplicativo, né? Nosso aplicativo, então vocês têm nosso aplicativo, você pode baixar o aplicativo, vocês ouvem com a internet e nós vamos embora. Nós somos a única rádio que pega no mundo todo e quando você está na estrada o sinal não cai. É incrível, né, gente? Então, isso é a M2M News, um novo conceito de comunicação. Mas, Emerson, eu queria logo fazer a pergunta principal que está acabando com nós, rodoviários, está acabando com os trabalhadores do Brasil todo, essa indefinição. Nós tivemos uma reunião, um encontro que você realizou lá na STE, trouxe Perioto para falar sobre isso. E eu quero lhe dizer, lhe perguntar, na verdade, qual a sensação da central? Eu vi lá que vocês colocaram o posicionamento duro, que não vai aceitar retroativo e quer que mudanças aconteçam, principalmente em muita da reforma que Temer fez. Me fale um pouco sobre esse novo momento do Ministério do Trabalho. Bom, primeiro, o governo Lula ele já demonstra claramente a possibilidade do diálogo, uma perspectiva de um olhar diferenciado para os trabalhadores. Né? Muito diferente do que a gente teve no governo Temer, pior mais ainda no governo Bolsonaro, qual claramente verbalizava, mas também praticava ações contra os direitos dos trabalhadores, né? E você sabe muito bem de que o governo Bolsonaro era um governo que viu lá do capital, né? Dos grandes empresários, e dentro de uma lógica qual a liberdade capitalista pudesse absorver o neoliberal, né, costuma-se dizer, pudesse fazer com que os trabalhadores no Brasil não tivessem um esboço de legislação de que desse uma proteção social ao trabalho. E isso é necessário em qualquer lugar no mundo. O Brasil era modelo em vários países sobre a sua legislação de proteção aos trabalhadores, de busca de equilíbrio na relação de trabalho, porque as empresas, elas sempre são as mais fortes. Né? Ela tem o capital, ela detém do trabalhador determinadas condições, o trabalhador se submete a outras condições, porque ele depende do emprego para poder constituir a sua renda e automaticamente ele se sustentar e sustentar a sua família. Então é por isso que a gente vê muitos trabalhadores ainda até hoje capturados aí pelo Ministério do Trabalho em ações de resgate de pessoas em situações análogas à escravidão. Por isso que a gente ainda pega diversos trabalhadores em condições insalubres, perigosas, sem nenhuma proteção. E nessa concepção de que a existência do sindicato, que era o que Bolsonaro queria, que os sindicatos não existissem,
é onde você quebra totalmente o equilíbrio da relação de trabalho, né? Você faz com que o poder econômico, de que os patrões tenham muito mais força sobre o trabalhador. E a gente sabe que existe vários níveis na relação dos trabalhadores, né? Você sabe que existem profissões onde as pessoas são muito mais capacitadas, né? Elas são o próprio emprego em si ele é diferente, né, do dia a dia. A gente sabe que a grande maioria dos trabalhadores do Brasil são trabalhadores assalariados, a sua grande maioria recebem salário mínimo, né? E os sindicatos eles promovem as ações exatamente para poder garantir de que aquele capital que é aumentado, né, através do trabalho que os trabalhadores exercem as suas atividades do seu dia a dia, possam ser divididos com os trabalhadores. Então, o governo Bolsonaro ele trouxe um governo, ele trouxe uma perspectiva para nós que somos trabalhadores, de, como ele mesmo dizia, menos direitos, né, para os trabalhadores. Mais emprego, menos direito. Exatamente. Que Só que a gente não quer emprego de qualquer forma. A gente quer emprego com proteção social. Né? Então, é essa proteção social que a gente encontra no governo Lula agora. Né? Então, o Ministério do Trabalho voltou ao Ministério do Trabalho, Bolsonaro tinha acabado com o Ministério do Trabalho. Né? Voltamos agora, tem uma nova concepção, diálogo aberto, a discussão com as centrais sindicais, os principais pontos, a pauta da classe trabalhadora, que foi inclusive apresentada durante a campanha do Lula, foi apresentada também na reconstrução do Ministério do Trabalho, dentro dessa perspectiva de que a gente possa ter diálogo, de que o governo possa ajudar também no Congresso Nacional, que infelizmente perdeu nos últimos anos uma grande representação dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional. A grande maioria ali é ligada ao setor econômico, ao agronegócio, a grandes empresas, ao setor financeiro. E a gente depende de um governo de que possa ajudar nessa relação entre capital e trabalho, buscar também o equilíbrio. Então, a gente espera de que o governo Lula a gente possa potencializar. Uma reforma trabalhista agora é muito difícil, até porque o Congresso, como eu disse, é um Congresso muito mais do setor empresarial do que dos trabalhadores. Mas a gente tem pontos que são cruciais que precisam ser mexidos. E a gente tem a sensibilidade do governo Lula exatamente para poder fazer esse enfrentamento. Quando a gente tem um outro braço, que é o governo, ajudando e defendendo aquilo que os trabalhadores precisam para poder ainda continuar tendo a relação de trabalho com mais respeito, mais dignidade, a gente encontra isso exatamente no governo. Poxa, eu ouvi você falar, eu fico assim o dia todo só ouvindo você falar. Pode soltar, aqui é um novo conceito de comunicação, solta aquele belo que tem de você, porque você fala muito bem, você é pontual. Eu paro para te ouvir. Eu, aliás, desde lá atrás, sempre te conversava nos cantinhos, né? Quando você ainda era diretor do CEPAL e lá assessor. E eu acompanho você, acompanho, como o nome dele que está no governo agora. Alisson, Maria, Alisson está de um jeito. Ele me faz chorar com aquelas palavras dele. Mas ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi assim, a pessoa. Eu quero trazer ele aqui, eu preciso trazer ele aqui. Eu quero até que você. Quando eu conheci Alisson lá em Ilhéus, ele era evangélico na época, e ele já ia na igreja lá pregar um pouco lá. Rodava várias cidades aqui na Bahia, sei lá, falar da palavra de Deus. Então ele tem um dom muito bom na oratória. Né? Ele está com motivação, ele está trazendo palavra de esperança, ele está trazendo paz. Quando eu ouço o Alisson, né? Quando ele começa a fazer aqueles vídeos dele ali, e ele acalma a gente. Sim. Eu quero ver se você consegue fazer esse Vai Bola, porque vai ser um programa histórico de uma personalidade sindical, política e hoje uma personalidade motivacional. Porque ele está motivacionando muita gente. E Alisson, ele mora no meu coração, ele sabe disso. Pronto. E eu tenho outra pergunta para te fazer, né? Eu estava na estante aqui falando desses crimes que estão acontecendo contra as mulheres. E eu sei que a bandeira da Força Sindical também. Vocês sempre estão tentando fazer o máximo possível para proteger mulheres. Vocês têm palavras fortes de defesa das mulheres. E Daiane acabou de dizer, né? Quantos foram casos de domingo para cá? Dia 1º até o dia 20 foram 16 mulheres
16 tentativas de feminicídio, sendo que 8 foram Verdade. 8 mulheres mortas. E somente nesses últimos 4 dias foram 3 mulheres mortas aqui de forma total. E a última que aconteceu foi na bairro do Mussurunga, não foi? Teve o caso de Mussurunga, que foi em seguida o marido cometeu suicídio no domingo. Na segunda, também um outro caso, ele matou ela, depois voltou e cometeu suicídio. E ontem, na ilha de Itaparica, ele matou a esposa no meio da rua e tentou fugir, só que a população conteve ele e a polícia conseguiu prender. Mas eu tenho que lhe fazer um pedido, né, como presidente de uma central muito grande e forte, porque para a gente, na minha concepção, é claro, não tem que chamar as mulheres para fazer plenárias, para ir combater o feminicídio. Nós temos que chamar os homens para conscientizá-lo. Exatamente. Eu gostaria de pedir isso a você, você vai falar sobre o assunto, na sua opinião, claro, mas eu gostaria de fazer esse pedido, que você fizesse uma plenária grande, até falasse com o caso, eu posso ajudar também, que a gente convocasse os homens sindicalistas, para que ouçam palavras, inclusive de Alisson, porque a mulher é o nosso maior bem, nós nascemos de uma mulher. Não é a luta só nossa, não é a luta só de mulheres. Tem que ser uma luta de toda a sociedade. E principalmente conscientizar os homens da importância da mulher na nossa vida. Né? Eu sei que tem gente homossexual que prefere homem, mas eles também têm que entender que a mulher é importante, porque mesmo eles vieram de um útero. Ninguém nasce de um casca de ovo. Então eu gostaria de fazer esse pedido. Né? Eu sei que é um momento político que está iniciando, mas é importante a gente lembrar que existe a política, mas existe o feminicídio. E eu gostaria que você falasse sobre isso e se há condições de a gente organizar esse evento convocando todos os homens sindicalistas para ouvir palavras de pessoas que possam dizer como a gente combateu o feminicídio. Vou começar pelo que você provocou. Na verdade, todos os eventos que a gente faz da Força Sindical, eu peço para chamar os dirigentes e digo, inclusive, nesses encontros, que não adianta ser um debate apenas de mulher para mulher. Tem que ser um debate de mulher para homem, e as mulheres, elas relatam as suas vivências, né, as suas condições na vida, né, nessas relações que são colocadas, porque se a gente não sensibilizar os homens, a gente vai continuar tendo machismo. Né? Se a gente não fazer com que os homens entendam de que, como você disse, todo mundo veio de um ventre feminino, né? E os primeiros gestos de carinho, de atenção, de cuidado, né, foram dados pelas mulheres, que são as nossas mães. Né? E parece que quando a gente cresce, parte dos homens esquece e acha de que a mulher passa a ser patrimônio do homem, né? Propriedade deles. Né? E a gente faz esse combate. Não é à toa que a nossa central, inclusive, nasceu no 8 de março, né? Exatamente no dia que se comemora o Dia das Mulheres, mas também foi exatamente que foi feito. A nossa central foi a primeira a criar uma secretaria de mulheres, né? Mulheres trabalhadoras. A nossa central aqui na Bahia, inclusive, a fundação, a nossa primeira presidenta foi mulher, foi até a gente fazia as lutas da proteção das mulheres, do direito das mulheres, não só aqui na Bahia, mas era no Brasil, no mundo, era respeitada na própria OIT, né, por diversos países, pelo posicionamento, pela luta. E a gente, nós aprendemos, eu pessoalmente aprendi muito com o Nair, e a gente continuou esse legado. A nossa central, a gente tem incentivado os nossos sindicatos a fazerem ações, não apenas a ação de encontro, de um seminário, que possa sensibilizar homens e mulheres, que possa trazer outros atores da sociedade nessa luta em defesa das mulheres, mas que possa promover ações nas negociações coletivas que possam permitir de que as mulheres possam adentrar e permanecer no mercado de trabalho. E prova disso, a gente tem uma experiência aqui em Salvador, que é uma associação que foi criada através de trabalhadoras de sindicatos nossos, filiados à nossa central,
que tem promovido ações complementares ao que os sindicatos fazem, né? Que é uma proteção mais próxima, que é a MTA, que é a Associação de Mulheres Trabalhadoras da Bahia. Então, você tem nessa associação pessoas trabalhadoras que são pedreiras, jornalistas, advogadas, professoras, né, diversos ramos das atividades, e tem feito e tem buscado. É difícil, é um caminho muito difícil, não é fácil, apesar das políticas públicas que o governo Lula ter retornado, a gente sabe que ainda é um desafio gigantesco, né, e a gente sabe muito bem que as mulheres precisam de autonomia e permitir principalmente que as mulheres possam adentrar no mercado de trabalho. E adentrar no mercado de trabalho, a gente precisa do esforço das organizações, mas, acima de tudo, políticas públicas que permitem isso, de qualificação, de cota. Inclusive, tenho discutido por que a gente não discute cota de mulheres para determinadas atividades. Por que no setor da construção a gente não pode ter mais mulheres do que a gente já tem? Né? Porque em determinadas atividades elas só podem ser exercidas, na sua grande maioria, por homens. Né? Porque o governo não busca, nas suas obras, nas mais diversas atividades que o governo promove, de que possa priorizar a contratação de mulheres. Então, isso que a gente tem incentivado, isso que a gente tem lutado, e Mário Kleber, nós estamos aí. A luta das mulheres é a nossa luta, é a luta do nosso central. A gente pode organizar um grande encontro, sim, e buscar fazer com que as vozes das mulheres possam chegar nos 4 cantos e que possam sensibilizar. E o desafio não é só fazer com que as mulheres entrem no mercado de trabalho cada vez mais. Tem crescido, mas a gente sabe que tem muito potencial para crescer muito mais. Mas, acima de tudo, também a gente precisa buscar ações quanto essas mulheres também já estão no mercado de trabalho. Porque também no mercado de trabalho elas vivem assédio sexual, assédio moral, também são discriminadas, às vezes também são violentadas, são exploradas. A gente também precisa preparar o setor empresarial para que possa também eles terem a obrigação, que agora é muito mais forte essa, né? Você sabe que as mudanças que tiveram nas NRs, né, nas normas regulamentadoras do trabalho, entrou a questão do assédio como uma das responsabilidades das empresas para discutir, para combater, para criar ações positivas no combate à violência das mulheres, né, e do acolhimento. Eu tive, há mais ou menos um mês, um encontro do Sindimais de São Paulo, que é um encontro que acontece anualmente, que envolve trabalhadores, empresários, pessoas do governo. E eu tive uma experiência ouvi uma experiência e vi uma experiência da Magalu, Luiza, né? Que, pra você ter ideia, elas fazem contratação de mulheres grávidas. Dentro do processo seletivo, às vezes eles se deparam com mulheres grávidas e contratam. Teve no vídeo lá, por exemplo, passou uma experiência de uma que foi contratada com 7 meses. Né? Então, se a gente tiver claramente, e aí me remete à questão da gravidez, Mário, você que é do setor rodoviário, que a maior dificuldade que tinha para as mulheres entrar nos segmentos rodoviários, a maioria das empresas ocultas, né, a gente sabe disso, era porque as mulheres podiam engravidar e ficar muito tempo fora do trabalho. Exatamente. Né? E como é que ele ia repor? Isso seria muito mais custoso para a empresa, muito mais difícil. Só estou trazendo um dos exemplos para a gente ver, né, o quanto é difícil isso. Mas essas experiências que a gente tem vivido, que a gente tem provocado, tem discutido no setor empresarial, ela é fundamental para que a gente possa mudar essa realidade. Rapaz, como eu digo, né, ouvi Emerson falar aqui, eu passava o dia todo, né? Porque você fala muito bem, você posiciona, você não é que esconde, aquele presidente que fica escondido atrás do muro, não. Você chega junto. Eu te conheço há muito tempo. Emerson, eu me deparei agora com várias situações. Você me ajudou lá com o governo, me abriu as portas, e você viu a condução do processo. Mas eu estou lhe arremetendo, eu sou Lula, eu sou PT. Eu costumo dizer sempre isso aqui aos meus colegas.
Eu sou Lula. Lula é o meu presidente. Mas eu estou descontente com o PT há muito tempo. E esse descontentamento ficou viral quando elegemos o Bozo pela primeira vez. Ali já foi o PT que elegeu o Bozo. Aí vemos a reeleição do Bozo. Aí botam um andar de um poste, que eu disse, nesse eu não voto. De jeito nenhum. Eu prefiro o Bozo, mas não voto no Haddad. E aí o que deu? Bozo disparado na frente. Vivemos mais 4 anos sofrendo. Aí vem Lula, prova-se a inocência dele, que eu sempre soube que aquilo dali era uma palhaçada, era um equívoco judicial, e a gente até brincava, eu e Darlan sempre dizia lá atrás, mesmo antes de tudo se estourar, um dia o Moro vai pagar essa conta, porque ele está trocando as coisas, ele está invertendo os papéis. E ele é um juiz, mas não deveria conduzir dessa forma. E ele influenciou outros juízes, que existem brechas judiciais, e acabou gerando na prisão nosso companheiro Lula, que foi uma moção internacional, não vou nem dizer nacional, porque nacional é mas internacional. Mas eu costumo dizer que as pessoas se alojam perto de Lula, utilizam o nome de Lula, o prestígio internacional e nacional de Lula, e acaba nós elegemos governos que não dá dor de cabeça. Você sabe disso, é uma reclamação de todos nós, de que falta atenção, falta diálogo. Vou fazer uma greve agora por falta de diálogo. Já fiz a primeira, a justiça mandou a gente voltar e que ela resolver, executou a empresa Avança em 2 milhões. Quem não comeu nem bebeu vai pagar a conta. A empresa Avança entrou para suprir uma falência de uma empresa, teve que investir em carros, investir em produção, que ele era de outro ramo, de transporte, e uma empresa que está sobrevivendo no meio de uma crise vai ter que pagar a dívida de uma outra empresa que saiu. Para mim, isso é errado. Eu acho que o governo deveria utilizar recursos federais, os recursos dele, para suprir essa deficiência. Agora estamos esperando a decisão do juiz da vara da BTM, que com certeza vai executar as pobres empresas que estão rodando, as linhas das empresas falidas. Isso está me deixando irritado, sabe por quê? Mostra a fragilidade do nosso governo em abrir diálogos, de abrir forma de ajudar as empresas, para que as empresas ajudem o trabalhador. É a pergunta que eu quero te fazer como presidente da Central. Você não acha que estamos no momento de buscar união entre empresários e trabalhadores para que nós todos sobreviva a esse holocausto financeiro? Mário, as experiências que a gente tem vivido, somente de governos que são mais democráticos, que são mais próximos aos movimentos sociais, aos movimentos trabalhadores, mas isso não só aqui no Brasil, mas no mundo. A gente tem posicionamento, nosso posicionamento não é partidário, nosso posicionamento é de modelos de sociedade. A gente defende, por exemplo, um modelo de sociedade mais socialista, dentro da concepção de que possamos garantir ter um modelo mais social. E social é proteção, legislação que proteja os mais fracos, políticas públicas que possam atender aqueles que mais necessitam e de proteção de uma legislação também que proteja essa e faça também a riqueza produzida ela também possa ser dividida. Eu costumo sempre dizer, e aí eu costumo dizer e pesquei da nossa amiga Ana Georgina do Diese, Adoro ela. que ela fala sempre que a maior política de distribuição de renda é o salário mínimo. Coisas que a gente às vezes não encontra em outros países, a definição de um valor de salário mínimo. Quando a gente faz uma luta no movimento sindical, a perspectiva de ter um reajuste salarial, um melhor salário, é porque a gente quer parte daquilo que é produzido pela força de trabalho. E dentro da gente ter a possibilidade de ter governos que sejam mais aliados a esse pensamento, é o ideal para a gente. Porque a gente sabe que o modelo da experiência que nós tivemos com o Bolsonaro é um modelo muito claro sobre o posicionamento de outra sociedade, uma sociedade na qual o poder econômico manda e desmanda em tudo, explora
sem observar se ele causa danos à sociedade, né? Tá aí muito claro que a gente... É um negócio tão bom a tecnologia, né? Tão ótimo a gente ver a tecnologia avançando, fazendo determinadas coisas, né? E agora a gente até falando, né? E fazendo de que rostos de pessoas possam, inclusive, se comunicar sem a pessoa ter dito um ai, né? Vamos dizer assim. É tão bonito, mas o que é que as tecnologias têm causado? O desemprego. Tem aumentado o desemprego. Quando você chega, por exemplo, na agricultura, quantos trabalhadores a gente tinha no Brasil, no plantio de cana, por exemplo, que apesar de ser um trabalho muito desgastante, mas ele gerava emprego. Gerava emprego. Né? Ele criava a possibilidade das pessoas terem a sua renda, né? Através do seu trabalho ali. Mas entraram as máquinas. Quando entraram as máquinas, automaticamente diminuiu os empregos. Exatamente. Né? E diminuiu os empregos e não abriram outros empregos. Ou o que abriram é muito pouco, além daquilo que foi. Não supre a Então, necessidade. estamos aí, uma discussão que está começando a fazer, começar a questionar. Tem aí agora o boom dos carros elétricos. Muito bom. Ótimo. É uma energia limpa, né? Até está sendo um pouco mais barato, vamos dizer assim, para quem adquire um veículo, dentro dos pacotes, das condições. Mas quem já fez o cálculo de que, comparado, por exemplo, de quantas pessoas eram necessárias para construir um carro há 10 anos, vamos botar aí há 20 anos atrás, e quantas pessoas vão ser necessárias para poder construir um carro elétrico? Aí a gente não vai só no processo da construção. A gente precisa pensar o que é que vai gerar emprego depois. Quantos mecânicos possam ser que deixam de existir daqui para frente? Né? Quem faz essa conta, faz essa dimensão e pensa isso ao longo dos anos. Você, Mário, que é motorista, será que daqui a uma década, será que ainda vai existir a profissão de motorista? Já tem onde andando sozinho. Eu tive na Holanda, por exemplo, a gente foi visitar a construção de ampliação do porto da Holanda, que é o segundo maior porto do mundo, e eu observei lá de que os caminhões que fazem a operação de carga e descarga dos navios não tem motorista. Não tem, não. Nossa. Aqui também já tem já. Aqui, aí eu achei de que seria uma coisa que poderia demorar para chegar aqui no Brasil. Eu sou do setor da construção. Depois eu acabei vendo um vídeo na internet de uma empresa, de uma construtora, que estava fazendo já os testes de caçambas sem motorista numa área de mineração. Brincando de você ter ideia. joystick. Pois é, Brincando. e aí diz aí, não é que deixou de ter um motorista ali dentro, que é uma pessoa que vai operar lá fora, vai ser uma pessoa operando com vários. Mas eu vou te contar uma coisa, até para... Eu já participei de uma reunião, inclusive virtual, muito boa, sobre o transporte, né, de ônibus sendo operado, e não existe eliminar custo, porque você tem que ter um operador de qualquer jeito, que não é motorista, é só a segregação do salário. Sim. Exemplo, o motorista ganha R$3.000 hoje aqui, mais um ticket de 690, mais uma cesta básica de 300 e pouco reais, 200 e pouco reais, e mais o plano de saúde. Aí o cara que vai operar esse carro, ele ganha metade do salário, trabalha menos horas, evidentemente, e tem a segregação dos benefícios. Só isso. Também. Mas até para esses ônibus, ou esses caminhões como você viu na Holanda, ou que vai ser implantado aqui, é só segregação de salário, porque tem uma pessoa, e foi demonstrado no vídeo, de que, olha, não tem motorista nesse caminhão, nessa máquina, que era uma máquina. No seu caso, era uma caçamba. Mas tem uma pessoa operando ela cá. E não consegue uma pessoa operar os dois. Agora, tem que ter um para cada. entendam. Só que não. Eu discordo de você. É mesmo? Com certeza absoluta. Porque assim, quando você torna um equipamento eletrônico, ele sendo operado automaticamente, sem ter a necessidade direta de uma pessoa, ele é programável.
Então, quando você programa, ele vai programar a rota, ele vai seguir exatamente aquela rota. A gente já tem experiências no mundo aí. Na Europa, Uber sem motorista. Carro Uber sem motorista. Né? Mas não Então, tem que operar ele. sim, mas aí uma pessoa opera, mas ele não opera um carro. Cada pessoa opera um carro. É uma pessoa operando um sistema que vai operar 10, 15, Sério 20 isso? carros ao mesmo tempo. Se eu vi a Ô, última Mário, foi. Deixa eu só explicar para quem está em casa, que eu estava lendo sobre isso há uns 2 meses atrás, é o seguinte: você tem o ponto A, vamos supor que seja o Sindimetra, a sede do Sindimetra, que é onde ele vai buscar minério. E você tem um ponto B, que é a estação aeroporto, que é onde, por exemplo, seria o porto, onde você vai deixar esse minério para ser descarregado. Com um motorista, você consegue, por exemplo, colocar que ele tome conta de 10 caminhões. Porque ele vai direcionar o carro quando o rádio vai bater para ele. Fulano, veículo 07 está carregado. Então ele vai direcionar o veículo 07 do ponto A para o ponto B. E quando o ponto B bater o rádio, se está descarregado, ele vai direcionar o carro 07 do ponto B para o ponto A. Nesse trajeto ele não opera o veículo. E aí ele vai operar outro veículo e outro veículo. Ele só dá o Quantos ele consegue? Se são 10, se são 20, eu não sei exato, o máximo. Mas se ele operar 2, ele já está dando um enorme lucro pro patrão dele. Já diminuiu. E aí vem a Já questão diminuiu. do desemprego, né? Que ele vai precisar de uma pessoa qualificada para estar ali fazendo isso. E o motorista que não teve a condição necessária para estudar, que não tem essa qualificação, vai estar desempregado. E mesmo os que tenham vão ser absorvidos poucos, além daqueles que vão voltar fora do mercado de trabalho. Gente, cada dia fica mais moderno, né? Isso eu vi em Não. 2022, cara. Quer ver um outro exemplo claro disso? Foi o lançamento do ônibus elétrico. Setor bancário. Tem nosso amigo Augusto Vasconcelos, faça a pergunta a ele: quanto nos últimos 20 anos diminuiu a base dos bancários? Internet Bank, né? É tudo Nossa. digital. Aplicativo e tal, não sei o quê. E você sabe de que Atendente digital. a pandemia, para o setor bancário, o reflexo dela vai ser pior. Porque na pandemia forçou aquelas pessoas que ainda não usavam o celular, que ainda não sabiam acessar uma conta bancária, Foi mesmo. né? Bem lembrado. Voltou porque, assim, quando teve o emergencial lá, né? Como o nome O é? auxílio. O auxílio emergencial, que foi feito tudo pelo aplicativo. Caixa tem. Né? Tudo Então, pelo celular. exatamente. Então, forçou, então essas pessoas usaram. Né? Aí você percebe exatamente isso. Você chega hoje, por exemplo, em algumas lojas americanas, Carrefour, diversas empresas aí de rede, quando você vai passar a comprar alguma coisa nessa loja, já tem a opção de caixa automatizada. E você mesmo passa a sua compra lá, você mesmo paga. Então, Aí também tá assim. vai entrando, né? Tem três caixas desse jeito, mas ainda tem 10 caixas com pessoas. Mas ao longo do tempo ele vai aumentando os caixas automatizados e vai diminuindo. Por quê? Porque as pessoas passam a usar e chega determinado momento que ela vai forçar você a utilizar aquele tipo de equipamento. Porque você não vai ter outra opção. Você vai ter que aprender daquela forma. Aí eu vou dar outro exemplo do bancário. Antes, a gente, para poder tirar dinheiro, tinha que ir no caixa. No caixa lá, sendo atendido por uma pessoa. Hoje, a grande maioria, você tem no banco, inclusive, antes de você entrar, se a pessoa dizer que vai depositar um dinheiro ou que vai sacar, a primeira coisa que é indicada é o caixa eletrônico. E falam, inclusive, em extinguir o real físico. Tem uma grande possibilidade. Tecnologia avançando, a tendência aquilo que é de papel é acabar, né? Não só em dinheiro, né? Então, você tem setor gráfico, por exemplo. Imagine o quanto o setor gráfico diminuiu. Porque hoje é muito mais publicidade, por exemplo. Hoje, boa parte hoje é digital. Então, se a gente vai mudando. Então, quando a gente tem, voltando à pergunta, quando a gente tem um governo que tem uma perspectiva diferente, um modelo de sociedade muito mais voltado ao neoliberal, ao capitalista, de enxergar as empresas e não enxergar as pessoas, a gente tem pontos muito ruins. Então, não é que os governos mais progressistas
sejam governos que fazem exatamente aquilo que o movimento sindical quer, que os movimentos sociais querem. A gente tem, como eu disse aqui, a gente tem governo de disputas. Né? São pessoas que são adentro, mas quando você chega, por exemplo, no Congresso Nacional, como eu falei, mas a grande maioria, mais de 2/3, é ligado ao setor econômico. Você acha que aquilo que é de um processo de interesse da grande maioria da sociedade, de fato, perpassa ali para poder a gente garantir direitos a trabalhadores, direitos a negros, a mulheres, né? Aquilo que vai dividir ou vai ter que compartilhar cada vez mais a riqueza que o país vive. Como é que a gente vive em um país que as grandes empresas pagam menos tributo do que um cidadão que ganha um salário mínimo, percentualmente, né? Difícil viver. Né? Você tem diversas outras condições. Como é que você vai no banco tomar, você é rodoviário, vai no banco tomar um empréstimo, a sua taxa de juros é maior do que se o dono da Natura for lá pegar um empréstimo no banco. Né? Então, são concepções completamente diferentes. Então, a gente defende uma sociedade mais plural, uma sociedade menos desigual, de que possa ter uma distribuição de renda. Então, quando a gente tem governos que possam ser progressistas, a gente tem essa disputa ainda. A gente sabe que o poder econômico ele demanda muito ainda dentro dos governos progressistas. Né? Tem muita força, né? Não é só no Brasil, no mundo todo. Não é à toa de que no mundo todo as grandes empresas elas estão sempre ligadas aos governos. Seja ele quem for, óbvio que eles têm as preferências deles. Prefere aquele que tem um alinhamento mais forte, né, de que defenda claramente o posicionamento capitalista, mas a gente, mesmo nos governos progressistas, esses caras mandam, tem muita força, mas enquanto a sociedade, somos a grande maioria dela, que são os que mais precisam de políticas públicas, da proteção do governo, a gente não tiver a consciência de que o voto nosso é tão importante para a nossa vida, né? Não é para a nossa vida na perspectiva de que eu vou ter uma condição melhor, não. É que ela é fundamental. Se as pessoas não participarem da política, por todos os problemas que a gente pode ter passado, o problema de pessoas desonestas, de corrupção, né, de pessoas de que a gente apostou e que não deram certas, eu sempre costumo dizer, a gente só consegue avançar tentando. Isso é verdade. Por que é tão importante sonhar? E por que é tão importante as pessoas terem sonhos? É porque são sonhos que movem. São sonhos que a gente faz, nos busca a quebrar barreiras, pular barreiras, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E a gente precisa pensar, na hora de votar, exatamente isso. Qual é o meu sonho? E depositar ali na urna, de fato, qual o peso disso para o que é que o governo pode, aquela pessoa que esteja representando. E é claro, gente, se você apostou em alguém e não deu certo, tente outro. Porque você vai encontrar alguém na vida, você vai encontrar bons gestores públicos, né, que possam permitir de que o seu sonho seja alcançado. Né? Eu me lembro quando os 2 primeiros governos Lula, a gente saiu, a gente estava num país com alto índice de inflação, alto número de desemprego. No meu setor, por exemplo, de construção, eram poucas construções, investimentos na área de infraestrutura no país. Na saída de Lula, a gente tinha emprego quase para a grande maioria da população. A gente tinha diminuído milhões e milhões de desempregados. A gente aumentou a renda, porque eu me lembro de que praticamente a gente passou quase os 8 anos de Lula tendo reajuste acima da inflação. Foi isso mesmo. Né? Deu boom de emprego. Um boom de emprego. A gente, o meu setor passou, para você ter ideia, ter pessoas de outros países vindo trabalhar no setor da construção aqui na Bahia, aqui no Brasil, porque tinha oferta de emprego e a gente ainda não estava preparado para aquilo também. Né? Tinha muita gente que poderia ter sido formado, poderia ter sido preparado, que é uma coisa que as empresas ficam falando tanto da necessidade de ter pessoas qualificadas, mas
que é que as empresas de fato fazem para poder qualificar os trabalhadores? Eu tive, né, quando eu disse eu estive lá na Holanda, eu tive numa escola de formação, do sindicato de lá, inclusive. Uma escola gigantesca. Para você ter ideia, para operar uma retroescavadeira dessa aí que a gente vê em obras, a gente vê na zona rural, né, trabalhando nas fazendas, nas roças, nas obras. Você sabe qual é o período de formação? 1 ano e meio. Se você quisesse aprender, além de uma máquina, aprender a operar outra, eram 2 anos. Mas lá o trabalhador, ele aprendia tudo de mecânica, ele aprendia tudo de elétrica de alto, né? Ele aprendia tudo que era de questão de topografia, né? E depois ele aprendia como é que operava equipamento. Mas por quê? Porque se fazem investimentos, né? Aqui no Brasil, você quer formar pessoas com 20 horas, 40 horas. Às vezes forma, inclusive, sem o cara, inclusive, até praticar no equipamento, por exemplo, só fica na teoria. Né? Porque não existe investimento para comprar equipamento para que ele possa operar. Então, assim, são desafios. Então, enquanto a gente não tiver uma clareza dos trabalhadores, de que a gente ainda precisa se organizar, que a gente ainda precisa ter as instituições fortes. A gente só tem instituições fortes quando o povo está junto, né? Quando as pessoas se unem, vão dentro de um mesmo objetivo, e a gente continuar tentando construir um país menos desigual, um país que possa permitir que as pessoas possam ter prazer de viver nele, né? E principalmente garantir o sustento, seu sustento, o sustento da sua família através do seu emprego. Então, por isso que a gente busca um trabalho decente. Né? E dentro desse trabalho decente está uma questão de uma remuneração que seja decente. Às vezes eu brinco com alguns empresários na hora de discutir as negociações, e aí, inclusive de empresas que têm um braço internacional, às vezes eles vêm discutir, a gente está lá discutindo, tem lá uma questão do aumento de salário, uma questão de uma cesta básica, né? E eles perguntam, por que aqui no Brasil tem que discutir tanto essas coisas? A gente só quer pagar só o salário, senão, pronto, vamos fazer o negócio. Vamos esquecer plano de saúde, vamos esquecer cesta básica, qualquer outro benefício que tem aqui além do salário, e vamos pagar o salário que você paga lá na Europa, por exemplo. E aí? Aí não dá, né? Aí ninguém topa, porque, como eu disse, aí eu estou trazendo as experiências. Lá na Holanda, por exemplo, nessa visita que a gente teve lá, a gente teve uns trabalhadores na Holanda. Um operador, por exemplo, de uma máquina aqui no Brasil, cara lá, a mesma máquina, ganha 5 vezes mais, 5, 6, 7 vezes mais. Né? Então, imagine que é isso, a dimensão. Então, a gente precisa dar valor ao trabalho. Né? E o capital, quem defende capital é o inverso. Ele está esperando, ele está pensando que nós somos tupiniquis ainda, né? Do jeito que eles chegaram aqui, fizeram a gente de escravo. Eu costumo dizer de que a gente nós fomos escravizados lá atrás, em uma realidade diferente, mas hoje nós somos também escravizados, hoje mais avançado. Exatamente. Hoje o patrão monitora de tudo que é jeito. Exatamente. Né? Então, ainda exige. É isso que a gente tem que pensar, qual tipo de sociedade que a gente quer para frente. Gente, são 8h05 da manhã, 8h06 da manhã. Você ouviu o que eu falei? Acho que eu estou falando demais. Não, você está falando bem, eu gosto de ouvir você. Se deixar aqui, eu geralmente interrompo muitas pessoas, mas eu já sabia você, eu te conheço. Você é muito certo nas coisas, você não precisa nem interromper. Porque você já se aprofunda, você já dá exemplos. Você era para ser professor de faculdade. Eu só não consegui, não. Fui até a metade. Porque o curso técnico foi magistério. Que parar para te ouvir, meu irmão. Como ali mesmo na plenária ali, você falando, a gente fica, ó, realmente a gente sai satisfeito com o que você passa para a gente. São 8h07, nós estamos encerrando o nosso programa, podcast, agradecendo a você, Emerson. Vou deixar um convite para que você analise e pense a sua importância para passar tranquilidade e paz à categoria dos trabalhadores em toda a Bahia. Se você puder nos dedicar uma vez por mês, vir aqui para bater esse papo tranquilo, uma hora de relógio, para até criar o seu círculo,
né? Esse aqui é meu espaço. É aqui, uma vez por mês, eu vou estar no espaço que é meu, com tranquilidade. E garanto a você que a partir da semana que vem nós já temos os copos, né? Que tá mandando fazer personalizado. Nós temos 20 dias só. O negócio tá ficando Daí a gente já organizado. providenciou isso, né? Só passa a gente pagar agora. Tá tudo certinho, já recebeu a logomarca, tudo já? Faltou você me passar logo. Não, aí o logo pode pedir a seu marido Dinei ali, que ele passa logo para ela, o Gabriel, no grupo que temos agora, Gabriel. Passa logo para ela e vamos ter os copos bonitinhos, tal, que tem muita coisa, organizar as prateleiras para fazer. E quero deixar esse convite para você uma vez por mês, o seu momento, o cantinho de Emerson. E fazer anúncio a todos os sindicatos, que eu sei que são muitos na Bahia, que pode ouvir em qualquer lugar do mundo, entendeu? Inclusive lá no interior do Cotobró, que eu sei que vocês têm sindicato muito longe, que esse dia, essa data sempre será de Emerson. No último quarta-feira, na primeira quarta-feira, né? Veja a sua agenda, que eu quero que você crie, independente de qualquer coisa, crie o seu momento, o seu local, aquele que você chega aqui de manhã, 7 horas, não vai atrasar mais, né? Não, não atrasei não. Chegou 7 horas? Eu cheguei antes das 7. E tava onde? Como eu lhe falei, o GPS, ele mandou na casa no fundo, do outro lado da rua. Tá lá parado, esperando. E eu tirei daqui, essa organização bate errado. Quando eu dobrei a rua, a sede estava aqui, mas cheguei 15 minutos. Agora não é mais. Você entendeu? Não é Então, mais. deixar esse convite, você pensa, analisa, está aqui o espaço é aberto, acho que eu vi você, porque todo mês as coisas mudam, todo dia as coisas mudam. Importante que eles ouçam você, mandar como é que chama? Um memorando a todas as entidades, que na última quarta-feira do mês, nós estaremos das 7 às 8, se você quiser das 6 às 8, chegar mais cedo, que eu sei que você acorda cedo pra caramba, pode vir fazer as 2 horas comigo aqui, parceria, você vem fazer, não é entrevistado. Você irá fazer o programa com a gente. E vamos receber um convidado que você queira. Será um prazer. Mesa de 4. Pronto. Eu, Dai, você, mesa de 4. O samurai nosso gosta de 4. Quando vai de 4, ele gosta. Esse samurai, como tá lindo com aquele cabelo. E quando você fala essas coisas assim mais obscenas, você aumenta, você eleva o seu tom de voz. Para que todo mundo ouça do seu samurai. Você se empolga, né, velho? Posso fazer a pergunta? Aí. Eu vou me esconder debaixo da mesa. Todo mundo entrevistado eu faço. Você já deu o cozinho? Não, calma. Quem bate, que é bem que bate. Deixa o pai dela deu o cozinho. Não é o cozinho. Se você já fez o exame. Ainda não, mas o próximo ano, mas esse ano já fiz o meu PSA, melhor dizendo, para poder. Agora não tem jeito, a gente precisa fazer, porque até aumentado os históricos de câncer, né? A gente hoje consome uma alimentação que potencializa um monte de coisa ruim no nosso corpo. Então, se cuidar é necessário. Nós estamos no mês, aproveitando Novembro Azul, que é um mês exatamente para poder que a gente possa aumentar esse debate, né? Porque o cuidado pode ser só no mês de novembro, né? Não. Cuidar tem que ser constante, a mesma coisa das mulheres, outubro rosa. São momentos apenas para a gente reforçar a campanha e relembrar as pessoas da necessidade de se cuidar, de fazer os exames, né, de buscar. E não pode ser só isso, Novembro Azul, né, ou essas datas. Tem que ser datas de lembrar de reivindicar, de que o poder público possa garantir acesso à saúde às pessoas, porque não adianta. Quantas mulheres estão na fila, às vezes, para fazer uma mamografia, né? Quanto tempo leva, às vezes, pega de um ano para poder fazer no outro ano, né? Só consegue a marcação para poder fazer. Se der sorte, o aparelho lá no dia não quebrar e ter que marcar para mais E é um uma ano questão fazer. que dificulta o diagnóstico do câncer. Exatamente. Então, a gente sabe que tem desafios, né, para serem corrigidos, mas dizer, Mário, de que estou aqui à disposição. A gente pode fazer sim, eu topo, entendeu? A gente construir isso em conjunto. Não sei se minha vida louca do dia a dia me garante que toda quarta-feira esteja... Quarta-feira não seja uma vez no mês eu esteja aqui, mas a gente pode ir, eu faço todo o esforço para ter uma data sempre uma quarta-feira no mês aí. Isso. E a gente poder fazer esse bate-papo e potencializar programas que falam sobre trabalhadores, sobre parcela, leva a comunicação para a parcela da sociedade que precisa de comunicação, de informação,
é importante. A gente também quer potencializar isso também para os nossos sindicatos afiliados, que eles também possam Participar, reproduzir, interagir que nesse exatamente dia. possa A fazer gente manda o link, né? esse Eles entram ao sindicato, vivo, interagem com você aqui. que a gente possa, inclusive, demonstrar a luta quanto o momento sindical é importante. Já pensou? Nessa É. quarta-feira, ou seja, toda quarta-feira, você apresentar 2 ou 3 presidentes ao vivo aqui. Pois É só receber o link. É tecnologia, viu? ajuda. Recebe o link lá, né? Vamos Isso. dizer assim, lá em Ilhéus. Recebe lá, Bebeto, o link, entra e vai aparecer com você normalmente na nossa tela. Antes tinha que mandar um câmera, Era. um técnico e talvez até um motorista para ir até lá. Agora não, agora a gente manda o link e o cara entra pelo Entra ao próprio vivo, celular. só baixa a internet boa. Tá vendo? Tem Tá, 3 pessoas aí. Vai. Tá vendo que a 3 tecnologia empregos perdidos aí. 3 empregos para ele. Equipe de reportagem. Mas estou aí, eu topo. Agradecer mais uma vez a você. Bole aí. Seu assessor é Sara? Sua assessora de imprensa, Sara? Sara, assessora nossa de comunicação. Pronto, passa para o Gabriel, eles agendam aí, quem quer não muito. vou alinhar direitinho. O bom é que você tenha uma quarta. Toda quarta-feira, eu vou no início ou no definir final, direitinho. aqueles gravem na cabeça, que é o mais difícil. E aí sempre vai comunicando, sua de imprensa vai comunicando, olha, esse presidente do sindicato vai entrar, porque você vai dar visibilidade ao seu presidente. Exatamente. Que são todos os seus presidentes, né? Mas a gente precisa dar visibilidade à luta e à importância que os sindicatos Exato. têm na E sociedade. cada um tem uma história, né? Eu- Diferente no É município. bom lembrar de que os sindicatos, ele é o equilíbrio da relação de trabalho. Isso, já sabe. Há países e lugares onde não tem sindicatos, a gente tem trabalhadores que são explorados. A gente teve exemplo, vou lhe dar um exemplo no Catar, na Copa do Mundo que fui lá. Quantos mil trabalhadores foram mortos? Você sabe que foram milhares. Milhares, você disse. Já ouvi isso, já li. Foram milhares. E a gente tentou, para você entender, eu faço parte do nosso sindicato também filiado à ICM, que é o Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira. A gente tentou organizar sindicato lá. Mas foi difícil, porque lá é proibido. Sindicato, né? Mas a gente conseguiu, principalmente as empresas que levavam trabalhadores de outros países para poder trabalhar lá, a gente garantiu que os mesmos direitos que tinham no Brasil fossem estabelecidos lá para esses trabalhadores. A gente tentou organizar com trabalhadores locais, que é difícil. Então, claramente a gente mostra, e no Brasil foi diferente. A gente teve, acho que, as obras da Copa do Mundo, a gente, se não me engano, foram 2 ou 3 trabalhadores que morreram na obra, nas obras da Copa do Mundo. Você vê o que é a diferença, onde você tem sindicatos presentes, onde você tem uma legislação de proteção aos trabalhadores, não é apenas no seu direito individual, mas nos direitos coletivos de proteção à vida. Vocês percebem o que é a grande diferença do que a gente tem. Foi as obras da Copa do Mundo no Brasil, que foi no Catar, né, no aspecto de proteção social aos trabalhadores, à vida de quem vai e sai do trabalho. Então, a gente quer fazer isso, levar mais comunicação, quebrar a grande mídia, porque a grande mídia é a favor do grande capital. Né? Não é à toa que a gente tem vivido tanta pressão, né, da grande mídia para que os sindicatos, que os trabalhadores não contribuam com os sindicatos, né, de maus exemplos, porque maus exemplos a gente tem em tudo que é lugar, a gente tem na empresa, a gente tem no governo, a gente tem em casa, a gente tem no trabalho, né? Mas o capital, ele faz com que a grande mídia venda uma ilusão ou pegue a menor parte, né? E demonstre como fosse um exemplo de que fosse todos assim, que a gente sabe que os sindicatos são importantíssimos na vida da proteção dos trabalhadores contra a fome feroz do capital. Agradecer, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanhou também, que nos ouviram. E dizer que estamos aí os próximos meses, pretendo estar aqui nessa bancada para que a gente possa continuar trazendo informação e debates para a classe trabalhadora. 8h16 da manhã. Parabéns, Emerson. Você é um grande prazer ter você aqui uma vez por mês para falar para todos, não só para vocês da Força Sindical, não. Nós queremos Emerson para todo mundo. Então, é importante que um presidente, uma pessoa... Além de ser presidente, esqueça o presidente. O Emerson, o intelectual Emerson, aquele que nos dá uma palavra de conforto sempre quando a gente está triste. Então, esse é o Emerson que eu conheci, esse é o Emerson que eu conheço. E está aqui, eu quero que todos lhe acompanhem, que você traga a visibilidade, que você deixe as pessoas informadas
que estamos aqui, do que está acontecendo lá com o seu sindicato lá fora. E você comanda isso aí uma vez por mês. Se você quiser mais dias, também está aqui disponível, não tem custo nenhum para você, é 0800. Porque a M2 Nome News, ele veio quebrar isso que você falou da grande mídia. Nós vamos dar voz, vez e visibilidade a quem não tem. Com papos educativos, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se expressar, sem barreiras. Por isso que eu vou lhe perguntar agora para te encerrar, né? Antes de encerrar 8h20, eu vou lhe dar 3 minutos para você falar. Sua opinião, Emerson, sobre o vídeo de Antônio Fagundes, que foi uma bomba. Você concorda, você discorda, você acha que a palavra errada está... Porque eu nunca tinha ouvido isso na mídia. Primeira vez. Ele foi profundo, inclusive analmente falando. E o que você acha desse vídeo de Antônio Fagundes? Antônio Fagundes, que é um ator internacional. Assim, nós somos... A escola, ela é um instrumento de formação formal, né? A escola, ela não reproduz aquilo que, de fato, o vocabulário, por exemplo, que a gente utiliza no nosso dia a dia, da forma de a gente se comunicar de fato. A gente tem um padrão. Então, a gente aprende desde os primeiros dias, quando a gente adentra a escola, até sair daquele padrão que você fala, que você não fala, como é que você fala. Comunicar, ele é importantíssimo. E existem pessoas que defendem que não importa a forma de que você se comunique. O importante é você fazer com que a outra pessoa entenda. Lula é um cara que não foi nos bancos, como ele diz, nos bancos da faculdade, né, de universidade, mas é um cara que consegue comunicar com a pessoa, com o trabalhador de salário, qualquer trabalhador de qualquer profissão, como ele consegue se comunicar com pessoas de alta relevância, né, de conhecimento. Mas por que ele consegue isso? Porque a vivência do dia a dia, o vocabulário dele, a forma dele ele consegue conversar com o Jean Willis. Ele consegue, exatamente. Ele consegue intelectual. Ele consegue eu falar. não entendo ele, viu? Então, o que o Fagundes fez foi exatamente isso. Trazer para as pessoas um vídeo com a linguagem popular de que todo mundo possa entender. Né? Não adianta eu querer dizer de que você tem que fazer o exame, que o exame é lá no ânus, porque nem todo mundo vai entender o que é o ânus. É mais fácil você dizer que é o ânus. Não, a sobrinha da Anne conhece. A sobrinha da Anne conhece. público que Marjorie e Maia conhece. Já fala desde pequena. o público que ele queria atingir é justamente esse público que não tem a linguagem formal. Exatamente. Então você aprovou. E a gente é um país, é bom lembrar, nós somos um país de várias línguas. Você aprovou o vídeo. De vários vocabulários. A produção do vídeo, você aprovou. Com certeza absoluta. Também. Nós E aprovamos. você sabe por quê? Vamos falar sobre isso todos Você sabe por que chamou tanta atenção? Porque Fagundes ele é considerado um dos atores mais intelectuais que isso. Viu? Minha amiga. Então, quando você sair daquele posicionamento de que ele foi, dizer assim, que ele convive no seu dia a dia e se aproximar numa linguagem, né, das pessoas Foi que não intencional, foi intencional isso. Não, lógico. Posso te falar uma coisa? Não é só o que ele fala, né? É a imagem dele. É a Então, imagem dele. Posso te falar uma coisa? No dia que Gaso me ligou pra mim, acho que ele não tinha visto o vídeo, não. Você deu cozinho hoje, Gaso? Menina, Gaso. O quê? Calma. Se você fez o exame, o vídeo de Antônio Fagundes, aí eu provoquei, depois ficou quase meia hora o Gaso falando no telefone. Ele é meu, eu disse, pô, eu gostaria de ver Vitor fazendo esse exame. Vitor, do Cinterpago. Não é grosso ali, é errado ali. Imagine mim de 4 mesmo, ou de perna aberta. Todo bravo fica manso. Todo bravo fica manso. Todo ano não vai perder a chance mais. Então, eu acho importante, eu me sinto, eu já tinha visto o que você falou do Outubro Rosa, que foi Patrícia Pilar, que colocou os seios à mostra há anos e anos atrás, e outras mulheres vieram mostrar os seios à mostra. Foi na época. Eu lembro que recebeu várias críticas, não sei o quê. Mas deu certo e agora... Eu era pequenininho, mas... Mas, Emerson, obrigado. São 8h21, nós estamos mais um minuto depois. Mas obrigado, deixo aqui a você convite para a gente ter você pelo menos uma vez no mês pertinho da gente. É acolhedor aqui, é cafezinho quentinho, um ovinhozinho frito. E a casa é nossa. Obrigado, e o programa é nosso podcast. Então vai ser o seu podcast. Estamos o nosso aqui podcast. para ser o nosso. Precisamos de Emerson para todo mundo. É nosso. Precisamos de Emerson para todo mundo, não só estereotípico da Força Sindical, mas precisamos de você para todos. Valeu?
a luta nossa de classe trabalhadores é para todos. E não lembrando que quem botou a gente aqui foi vocês, viu? Vocês que trouxeram a gente para aqui. Se isso está acontecendo, vocês plantaram então, e vão colher. Porque vocês é que trouxeram o Rodando na Base para ser realmente coordenador de uma entidade. Não só eu, né? Todos nós. Ó, quantas pessoas, e a maioria minha é mulher, viu? A maioria que trabalha aqui é mulher. Contando com você também, Gabriel. Viu? Porque Gabriel tem 2 lados. E o lado dele não é essa patrona. É mulher mesmo. Então, bom dia, gente. Agradeço a vocês, a Emerson aqui. Deixa aí um abraço para a sua galera. E diga assim, olha, tal dia eu vou anunciar aqui que quando vai ser meu programa. Sarinha lá já conheço. Passar o telefone para Gabriel para eles entrar em contato e organizar. E Sara tem que estar perto de você, né? Porque sem a Daiane aqui não faz programa. Ela que coleta as notícias, ela que busca tudo, ela me deixa prontinho aqui. Eu só venho para botar minha voz. Tudo certo, Dai? Bom dia, Dai. Bom dia, até a próxima. Pronto, para finalizar. No interior do Espírito Santo, um apostador ou apostadora, não sei, que não foi divulgado, faturou 50,2 milhões na Mega Sena. Uma mulher. Não se sabe ainda se foi apostador ou apostador. E eu fiquei lendo, para entender se era mesmo isso. Foi 50,2 milhões. Tá acumulado da loteria. Foi isso mesmo, acumulou. Era 30 e poucos milhões. 50,2 milhões. Olha aí. Eu fiquei lendo, li umas 3, 4 vezes para entender se era isso mesmo, mas foi. Mais um milionário ou milionária em nosso país, graças a Deus. A loteria é uma coisa muito justa. Né? Já fizeram vários jogadores. Mesmo aquele pessoal que era do anão do orçamento, né? Que ganhava todo dia. Ganhava todo dia. Meu Deus, que sortudo, né? Gente, Gabriel, bom dia. Bom dia, hoje dia da música, tá? Vamos encerrar com uma música legal aqui. Em homenagem ao sindicalista. Pode ser Glória Gay, não? Não, que aí vai derrubar. Por quê? Tem direitos autorais da Sony Music, mas... E hoje também, aniversário de Eliana. Chuta aí quantos anos a Eliana tá fazendo hoje. Chuta aí. 40. Vamos ver quem chega mais perto, Daiane. Eliana apresentadora? Aham. 50. E você? Quantos anos você acha que a Eliana tem? 48. 51, Daiane ganhou. Chegou E fazem 60 anos hoje do assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Então, Gabriel aí. também é cultura. Eu queria deixar só também um convite, Mário, antes de finalizar. Vai estar acontecendo na próxima sexta-feira a implantação do núcleo da Agenda Bahia Trabalho Decente, né, dos territórios de identidade, vai ser daqui da região metropolitana de Salvador. Então, quem tiver interesse em participar, os sindicatos, os dirigentes sindicais, a sociedade civil, porque elas são eixos que debatem sobre questão de trabalho infantil, trabalho escravo, de questões de saúde e segurança. Então, é importantíssimo a agenda do trabalho decente, né? Da OIT, a OIT começou essa agenda. Então, quem quiser participar pode ir agora no dia 24, na sexta, vai ser o evento das 9 às 17 horas e vai ser no Novo Hotel, no Rio Vermelho. Então, quem quiser participar, pode ir lá e participar diretamente do evento, só precisa fazer inscrição. Manda o card para mim, para divulgar nas nossas redes sociais. Vou te mandar agora. Pronto. E vamos aí, discutir, debater, e as próximas vezes aqui, presente sempre agora. Vamos esperar aí, Emerson, para todo o Brasil, para todo mundo. Uma vez por mês, vocês vão ter essa palavra carinhosa, esse amigo parceiro, falando sobre movimento sindical em todo o país, porque aí é atualizado, viu, gente? A Holanda, a OIT, né? Vocês sempre estão viajando, eu vejo lá na rede social de vocês. Eu não gosto, tenho medo de avião. Estou igual a Daiane, tenho medo de avião. Eu prefiro ir de carro. Então, não me convide para viajar para esse estado fora, nada disso, porque eu tenho medo. Imagina quando eu me lembro daquele voo que ia para a França, que morreu, desapareceu lá em cima do mar, meu. Tu é doido. Eu tinha uma amiga que Aquele fazia voo? parte naquele voo. Era do Rio de Janeiro, ela fazia parte do Você não tem medo, Conselho não? Nacional de Juventude Você não tem medo dessa viagem que você faz, não? da Presidente da República. Não, cara, tem, assim, eu Você tenho na minha cabeça que transporte, seja de qual for, ele tem um risco. Até porque olha quando você que- está andando na calçada, você está correndo um risco. O avião ainda é considerado o meio de transporte mais seguro. E você ficou com medo de viajar Eu sozinha. tenho fobia, não tenho medo. Mas tem ar-condicionado no carro. Você não fica no quarto trancada, não é? Tenho fobia de lugares fechados, com muita E o quarto que você dorme? locais fechados com muitas pessoas. Ah. Eu tenho fobia. No meu quarto, comigo só, eu não tenho. Mas com outras Entendi. pessoas, eu tenho fobia. 8h26. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quarta-feira. Nós estaremos aqui com você com o nosso podcast. Aqui
é a M2M News, novo conceito de comunicação. Já foi. Tchau, tchau, gente.